Olá! Esse programa de reportagens especiais visa discutir um tema que ainda desperta muito preconceito na sociedade: a comunidade LGBTI, sigla para lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros e intersexuais. O assunto está cada vez mais presente na mídia, mas ainda existe muita desinformação a respeito do tema. Vale ressaltar que toda essa falta de conhecimento acerca das questões sobre os homossexuais acaba gerando intolerância e violência contra essa parcela da população. Vários setores da sociedade vêm buscando acabar com a discriminação contra os LGBTIs. Um exemplo disso é a publicidade. Diversas marcas têm procurado romper barreiras de preconceito e tratar o assunto com naturalidade. Mas mesmo com o fácil acesso à informação, ainda há registros de intolerância e discriminação. Dados do DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, apontam que o Congresso Nacional Brasileiro, eleito em 2014, é o mais conservador dos últimos 50 anos. No programa de hoje, vamos esclarecer questões sobre o universo LGBTI em diferentes áreas: na saúde, na educação, na política, na cultura e no cotidiano. Nossas equipes de reportagem foram a campo investigar o assunto. Está no ar o UTP News Edição Especial. Quase toda semana nós lemos e assistimos a notícia sobre a violência contra os homossexuais. Apesar dos progressos sociais, a intolerância e o preconceito contra a comunidade LGBTI ainda está muito presente em nosso dia a dia. Será que essa discriminação não acontece em pequenas atitudes em nosso cotidiano? A resposta para essa e outras perguntas está na reportagem de Renan Miranda e Alex Carlotto. Mesmo em tempos de avanços na sociedade e amplo acesso à informação, a comunidade LGBT ainda sofre com discriminação e violência. Embora os homossexuais tenham uma trajetória de lutas que garantiram vitórias significativas, o Brasil ainda é um dos países que mais registra casos de violência de gênero. Um relatório da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros e Intersexuais diz que, apenas em 2016, o país teve 343 homicídios de LGBTs. É quase uma morte por dia. A intolerância e desinformação sobre o assunto existem desde sempre, mas o primeiro caso de violência de gênero que ganhou repercussão nacional aconteceu em 2010, quando o jovem Luiz Alberto Betônio foi agredido com uma lâmpada fluorescente na Avenida Paulista, em São Paulo. Mais recentemente, em 2016, outro episódio ganhou destaque a nível nacional. Foi o caso da travesti Dandara dos Santos, que após ser espancada por um grupo de 12 pessoas, foi brutalmente assassinada a tiros. Apesar dos progressos na sociedade, como o reconhecimento do nome social ou o casamento igualitário, é preciso mudar a cultura de intolerância e violência que há contra os homossexuais. Casos como o que mostramos há pouco são o extremo da violência e ignorância. Mas será que o preconceito não está enraizado em nossa sociedade? E no nosso dia a dia, como fazemos para desconstruir a discriminação? Bom, melhor do que ficar apresentando dados e mais dados, a gente vai lá para a Universidade Tuiuti do Paraná para conversar com o estudante Pedro Bonato. Como a sua família entende a questão da sua orientação sexual? Então, a minha família, no começo a gente não tinha muito diálogo. Eu sempre fui uma criança muito viadinha, muito diferente de todos os outros meninos. E aquela época era difícil, então eles preferiam se manter em silêncio. Minha mãe sempre bateu muito nessa tecla de aceitação. Até uns anos atrás eu não conversava com o meu tio que morava comigo, não conversava mal falava com o meu avô. E hoje em dia eu sou o orgulho deles, eu faço faculdade, eles têm muito orgulho. Quando eu ganhei prêmios, eles, nossa, super me apoiaram. E falam pra todo mundo que o viadinho daquela cidade pequena é neto, sobrinho, filho deles. Você já sofreu alguma situação de discriminação? Se sim, você pode nos relatar alguma situação? Olha, discriminação diretamente eu não sofri. Verbalmente é comum você andar nas ruas e as pessoas te ofenderem, falarem mal. Como eu ando com bastante meninas, às vezes, os viadinhos sapatão.
Isso é bem comum no meu dia a dia, não me afeta mais. Já aconteceu na escola, já aconteceu muito, um professor já tentou me reprovar, só pelo simples fato de eu não querer jogar futebol com os outros alunos, eu querer jogar vôlei com as meninas, que é errado essa discriminação. Você pode escolher o esporte que você quer fazer. Em quais situações a sua orientação sexual foi um problema, ou você sofreu algum preconceito, algo assim? Olha, já aconteceu em relação a estágio, trabalho, não na contratação e tal, isso nunca foi empecilho. Mas em relação a você estar estagiando, desenvolvendo um trabalho em algum lugar, e aquelas piadinhas homofóbicas, aquelas piadinhas machistas, e aquela coisa ridícula de sempre, mas nunca, como eu falei, é tudo mascarado. Então ninguém nunca vai te apontar o dedo e falar você é isso, você é aquilo. Mas as pessoas eles fazem muito mascarado, achando que tá certo, mas muitas vezes não tá. Você comentou que no dia a dia você sofre com muitas piadinhas, aquela coisa que parece que não tem muito a ver, mas que acaba sendo um preconceito velado, mas que é preconceito. Eu queria que você desse algumas dicas aí pro pessoal de como desconstruir o preconceito em pequenas atitudes aí no dia a dia. Olha, eu estava fazendo um trabalho da faculdade e eu vi que falar sobre preconceito é falar uma coisa que você não sabe. Então, se você não sabe, você tem que aprender. Então, primeiramente, você tem que pensar assim, se eu não sigo essa linha, se eu não é uma coisa que tá comum no meu dia a dia, eu não preciso ofender a outra pessoa que é comum no dia a dia dela. Não é porque eu gosto de azul que o mundo inteiro tem que gostar de azul. Não. As pessoas podem gostar de outras cores, as pessoas podem ter orientação sexual diferente, as pessoas podem ter a cor da pele diferente de você, porque são pessoas diferentes. Imagina se todo mundo fosse igual, todo mundo fosse um robô igual a você. Não. Então, primeiramente para e pensa. Eu não posso ofender ninguém por causa de escolhas, de coisa. A pessoa nasceu assim. Você primeiramente tem que pensar para você. Eu tenho que ser empático, sabe? Eu diria que as pessoas elas pensam muito no umbiguinho delas e não pensam em mais nada além do que há fora do mundo, e que as pessoas são diferentes e que a aceitação é necessária. Mas afinal, o que passa na cabeça de uma pessoa para ser intolerante com uma pessoa que tem uma opção sexual diferente da dela? Será desinformação ou má fé mesmo? Bom, para entender melhor sobre isso, a gente vai para outro ponto aqui da Tuiuti, conversar com a psicóloga Cristiane Moura. Cristiane, o que leva uma pessoa a discriminar o seu semelhante apenas por ela ter uma orientação sexual diferente da sua? Então, vivemos em uma sociedade que ela é construída com base de uma heteronormatividade. É algo que é predeterminado, o que seria certo e o que seria errado. Então, a sociedade ela determina que a relação de pessoas afetivamente tem que ser de sexo oposto. Quando isso surge dentro de uma sociedade, uma pessoa do mesmo sexo, pessoas do mesmo sexo se relacionando, ou uma pessoa se relacionando com ambos os sexos, no caso dos bissexuais, isso é algo que causa um desconforto para aquilo que a sociedade estabeleceu como certo, e aí isso tem uma raiz de patriarcado, é uma sociedade machista, né? Então tem toda essa questão que envolve. Cristiane, que diferença há exatamente entre identidade de gênero e orientação sexual? Identidade de gênero. Para a gente falar sobre orientação sexual e identidade de gênero, primeiro vamos falar o que é gênero e o que é sexo. O sexo é algo que é determinado biologicamente por conta dos cromossomos e hormônios. Você nasce e ali você nasce com um corpo físico de homem e de mulher, masculino, feminino, macho, fêmea. A partir daí, socialmente é lhe determinado, a partir desse sexo que você nasceu, uma orientação sexual. O que é orientação sexual? A orientação sexual é para onde se dirige o meu afeto, para quem eu me direciono a amar, para onde dirige o meu desejo. A identidade de gênero, ou identidade sexual, ela tem a ver com eu me identifico com masculino ou feminino, ou seja, eu nasci num corpo biológico, vou exemplificar, feminino. Eu sou mulher e eu me identifico com o universo feminino. Se a minha orientação sexual, ou seja, o meu desejo, ele se dirige para o feminino, aí então a gente tem uma orientação
sexual que entra para a homossexualidade. A especialista ainda alerta que a intolerância e o preconceito podem causar sérios danos psicológicos ao indivíduo. A sexualidade, ela está totalmente relacionada com a nossa saúde, com a nossa autoestima, com o nosso desenvolvimento ao longo da vida. A saúde de uma sociedade está relacionada à saúde das pessoas que pertencem àquela sociedade. O preconceito, a intolerância e a violência, ela tem que ser combatida, sim, todos os dias, até que isso seja uma coisa do passado, até que isso passe a não existir mais. Talvez seja utópico ainda falar sobre uma sociedade onde não haja preconceito, intolerância, violência e desigualdade. Mas é a sociedade que a gente almeja alcançar. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido, de conscientizar as pessoas que respeito à liberdade sexual de uma outra pessoa não diminui a liberdade que você tem da sua sexualidade, por mais diferente que seja uma da outra. O assunto agora é política. É fato que vivemos uma grande instabilidade em nosso sistema político e quase toda a população não se sente representada. Mas você já parou para pensar que muitas minorias, como homossexuais, não são representadas há muitos anos? De acordo com pesquisas feitas pelo DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, nas eleições realizadas em 2014, os candidatos eleitos podem ser considerados mais conservadores que os eleitos em 1964. Tony Reis é representante da ABGLT, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, e também é diretor executivo do Grupo Dignidade. Além disso, Tony Reis foi candidato a deputado estadual nas eleições de 2014. Uma estratégia de fazer a candidatura, que era uma candidatura para debater o assunto da questão da orientação sexual e identidade de gênero, colocar a diversidade sexual em debate. Então, foi com esse objetivo. E nesse sentido foi muito interessante, participei de muitos debates, participei do programa eleitoral, no seguinte, de dar visibilidade ao tema. Então, é claro, a gente sabe que o sistema político nosso precisa de recursos e, claro, que não fui eleito, mas foi uma experiência bastante exitosa. Sem representação no Congresso, a comunidade LGBT atualmente vê projetos importantes, como a lei de criminalização da homofobia e a regulamentação das identidades de gênero, não avançar na pauta do Congresso Nacional. Temos muitos avanços na questão da comunidade LGBT, muito através do judiciário. Então, nós conseguimos a questão da adoção para as pessoas do mesmo sexo, conseguimos a questão da união estável, que o Conselho Nacional de Justiça transformou em casamento, e no Legislativo, infelizmente, as nossas demandas, que é a criminalização da homofobia e a questão do próprio casamento, não foi aprovado ainda. Mas hoje nós temos os direitos garantidos pelo Supremo Tribunal Federal. Nas eleições de 2016, apenas 93 entre os mais de 26 mil candidatos assumiram compromissos com as causas LGBT, tornando cada vez mais claro a dificuldade na busca por igualdade e respeito. Igna Zezic é estudante de jornalismo e, recentemente, ganhou destaque por seu discurso na Assembleia Legislativa. Como militante político e homossexual, ele ressalta as dificuldades atuais enfrentadas pela população LGBT na política. Deputados, governadores, na qual a gente teve eleito uma bancada mais conservadora, assim como a gente estava comentando. Mas isso se deve à união. Eu não sou contra as religiões, eu acredito em Deus, mas eu não tenho religião. Mas eu acredito que essa união e a informação que essas pessoas conseguiram passar para aquele público conseguiu adquirir esses quórums, né, eleitorais, que a gente vê que muitos políticos, até mesmo aqui em Curitiba, como o Tony Reis, ele não conseguiu, os homossexuais, que são uma grande representatividade, não conseguiu eleger nenhum vereador e nenhum deputado estadual e nem federal, né, para que possa estar lá para defender também os nossos direitos. Então a gente vê que essa é uma falta de união, que a gente vê que os homossexuais eles se dividem muito, né? Você tem o movimento ali lésbico, você tem o movimento bissexual, você tem o movimento
gay, que muitas vezes até os transexuais que se dividem, né? A gente tem o próprio preconceito dentro do meio LGBT. E isso tem que acabar, né? Isso que eu falei na entrevista. Se a gente não se unir, a gente não vai conseguir esses avanços dentre essas pautas que a gente falou. Eu acho que primeiro que o Congresso nosso, as câmaras municipais e a Assembleia Legislativa, são as pessoas, as pessoas votam. Então lá nós temos a bancada da bala, que defende a questão do armamento, o pessoal latifundiário, o pessoal que defende esporte, o pessoal que defende... E são poucas as pessoas que se preocupam com essa questão dos direitos humanos. Então, essa é uma falta. E, claro, o pouco representação de mulheres, porque hoje nós temos 53% dos eleitores, das eleitoras, são mulheres, e nós temos apenas 49 mulheres. Então, há uma sub-representação das minorias no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e também nas câmaras municipais. Atualmente, a comunidade LGBT conta com apenas um representante na Câmara, Jean Willis. É deputado federal no estado do Rio de Janeiro e foi reeleito em 2014, com cerca de 145 mil votos válidos. Entre as reivindicações quanto a direitos LGBT, pode-se citar o reconhecimento das uniões homossexuais, conquistas de direitos previdenciários, combate ao preconceito, adoção e o reconhecimento jurídico da resignação sexual. A maior dificuldade nesse momento são o pessoal fundamentalista, extremista, literalista, religioso. Aquelas pessoas que, a partir da sua religião, quer impor para você condutas. Eu tenho o maior respeito, eu sou cristão, tenho o maior respeito pelas pessoas cristãs, mas eu não consigo misturar política e religião. Então, hoje o nosso maior entrave são os religiosos conservadores, extremistas e fundamentalistas. O Brasil, apesar de ser considerado o país onde mais ocorrem crimes de ódio contra LGBTs no mundo, não criminaliza legalmente a homossexualidade, como em outros países. Tramitam no Congresso Nacional 2 projetos de lei que, se aprovados, levaria a legislação brasileira ao nível dos países europeus no que diz respeito aos direitos LGBT. São eles: a autorização da união civil entre pessoas do mesmo sexo, de autoria da ex-deputada federal Marta Suplicy, e a criminalização da homofobia, de autoria da ex-deputada Yara Bernardes. A gente tem um deputado, né, o Jean Willis, que ele é deputado federal, na qual ele ganhou um destaque por ele defender algumas causas do movimento LGBT. Só que o que eu acredito é que existem sim deputados, senadores, né, no meio LGBT, mas que por algum viés até ideológico do seu partido ou também político, ou pela cultura mesmo, né, que eles vivenciaram, porque hoje você tem aí deputados na faixa de 30 anos para cima, 35, eles têm medo de tomar esse posicionamento, né, que para muitos ainda da sociedade, para muitas pessoas da sociedade é um tabu, né, então eles são eleitos pelo aquele discurso que eles pregam, né, e muitas vezes eles não pregam esse discurso de defesa do meio LGBT. Algumas pessoas me representam. Eu gosto muito da deputada Érica Caucai, gosto muito do Jean Willis, gosto muito do Aliel Machado, nós temos a senadora Marta Suplicy, de vários partidos. Eu acho que tem pessoas que são heterossexuais ou que não são assumidamente LGBTI, mas eles defendem o respeito à diversidade. Eu acho assim que a gente também não deve ser corporativista. Por exemplo, eu não voto numa pessoa por ela ser gay, eu não votaria. Eu voto se ela tiver caráter. Se for gay, melhor, tiver caráter, tiver boas propostas. Mas a pessoa, quando se elege, ela tem que ser legislador para todos e todas, independente da orientação sexual e identidade de gênero. O número de desempregados no Brasil ainda é muito alto. E empresas de recrutamento e seleção afirmam que 2 em cada 10 empresas brasileiras se recusam a contratar homossexuais. A homossexualidade ainda é cercada de ignorância por todos os lados. As pessoas que confrontam o homossexualismo pensam que homens e mulheres heterossexuais em um momento da vida escolhem ser homossexuais por ser vergonhice. Ninguém decide a própria sexualidade. Você aí, heterossexual, quando decidiu ser assim? A jornalista Ariadne Ronck conta como foi sua experiência ao longo da sua descoberta e jornada.
Então, foi mais ou menos na adolescência, só que pra mim sempre foi muito natural. Eu nunca vi isso como algo errado, por mais que minha família sempre foi muito católica. Pra mim não era errado. Eu sabia que eu não estava errada. Mas eu acho que foi perto dos 15 anos, mais ou menos, que quando eu comecei a sair mais, quando eu comecei a ter mais experiência com outras pessoas. Não interfere em nada, até porque como eu trabalho numa agência de publicidade, muitas pessoas são. Sim. Muitas pessoas. Meu chefe é gay, muitas outras pessoas lá são bissexuais, homossexuais, e isso não atrapalha de nenhuma forma. Ninguém me trata diferente. Desde a primeira entrevista eu falei, nunca teve problema absolutamente nenhum quanto a isso. No Brasil, quase 20% das empresas se recusam a contratar homossexuais. Uma pesquisa que entrevistou 10 mil empregadores mostrou que preferem rejeitar um candidato gay por temer que sua imagem seja associada a ele. O empresário Silvan Aguiar revela sua opinião. Bom, isso é lamentável. Eu acho que, independente da escolha da pessoa, não interfere em nada o que ela pode produzir para a empresa. Eu acredito que a pessoa com uma boa apresentação, porque o meu negócio é comercial, então os clientes, a aparência é fundamental para os clientes, então é importante isso, mas independente da escolha dela, não interfere em nada no nosso resultado. Na nossa empresa aqui, a gente contrata qualquer tipo de opção, independente da pessoa. O que a gente quer mesmo é uma pessoa séria e produtiva, um bom profissional. O número de crimes envolvendo o grupo LGBTI como vítimas tem crescido no Brasil. Apesar disso, ainda não existem leis específicas que amparem quem é alvo de homofobia. A cada hora, um homossexual sofre algum tipo de violência no Brasil. A cada 25 horas, um LGBTI é assassinado. Segundo dados do relatório feito pelo Grupo Gay, que há vários anos faz um levantamento anual a partir de notícias divulgadas na mídia, nos últimos anos o número de denúncias ligadas à homofobia cresceu 460%. Cerca de 25% dos casos acontecem nas ruas das grandes cidades, e jovens são as principais vítimas dos atos violentos. Eles representam 33% do total das ocorrências. Caio faz parte desses índices. Ele conta que desde pequeno sentia atração por meninos. Mas a aceitação foi um processo que demorou muito tempo. Só a partir dos 16 anos ele compreendeu sua opção sexual. E a partir daí, começou a ser vítima de homofobia. Da quinta até a 7ª série eu sofri agressões praticamente todo ano. Diariamente, semanalmente, mensalmente. Eu era obrigado a fazer trabalhos para os meninos da sala, senão eu apanhava. Até que um dia ele me deu um tapa na cara na sala e eu fui pra cima dele. Foi da onde que eu tirei uma coragem, que eu já não estava mais aguentando. Os agressores, que na época estavam no início da adolescência, estavam sempre em grupo, fazendo com que Caio se sentisse intimidado e fosse obrigado a fazer o que eles queriam. Mesmo sendo alto para a questão deles, né, minha altura era muito alta e eu sou um pouco grande, mesmo assim não conseguia, porque eles sempre estavam em grupo, então ou eu fazia o trabalho ou eu apanhava. Já teve vários episódios de eu chegar na sala e um deles vinha me cumprimentar, eu não queria cumprimentar, não queria dar a mão e levava tapa na cara. Essa foi uma das piores fases da minha vida, que foi da quinta à 7ª série, que eu já não aguentava mais, eu caía sempre na mesma sala deles. Hoje ele é um adulto, mas ainda traz consigo as marcas desses episódios, tanto psicológicas como corporais. Esse processo do ensino fundamental para mim foi horrível, né? Foi cheio, eu tenho cicatrizes até hoje de quando eu apanhei deles, e cicatrizes eu falo físicas mesmo, então não foi fácil, não é uma coisa fácil. Eu entrei em conflito com o meu próprio psicológico. Por que eles estão me batendo? Porque eu quero amar? Porque eu gosto de uma pessoa? Sem ter a quem recorrer, Caio se sentiu sozinho para enfrentar tudo isso. A solução que ele encontrou foi tolerar o preconceito, as agressões e as provocações. Eu tentei buscar ajuda com os professores, com os pedagogos do colégio, não adiantava nada. Isso é uma coisa que eu aprendi a aceitar, sabe? Porque eu aceitava ou me matava. Eu pensei em me matar várias vezes, eu pensei em, fazer alguma coisa, porque eu não tinha abrigo, eu não tinha um amigo, eu não tinha uma amiga para conversar sobre isso, né? Mesmo com grande índice de violência contra o grupo LGBTI, no Brasil ainda não existe nenhum tipo de lei que ampare as vítimas de homofobia, a não ser o recurso oferecido a todo e qualquer cidadão. O que nós temos é a legislação geral, né, que se enquadra, dependendo do caso, se a pessoa sofre uma lesão corporal
por ela ser, no caso, gay, lésbica, né? Se enquadraria, no caso, com a lesão corporal mesmo, o artigo da lesão corporal. Não teria uma lei que iria se enquadrar. Ou até mesmo em caso de assassinato, se enquadraria no crime de homicídio, uma ofensa iria para injúria. A discriminação e a violência psicológica, no entanto, estão entre as ocorrências mais comuns registradas. Cerca de 76% dos casos são os de homossexuais que sofrem preconceito no trabalho, assédio moral e perseguição. Exemplo disso foi o caso que aconteceu no dia 13 de abril em Curitiba. João Pedro Schonart e o companheiro dele, Bruno Benzato, foram alvos de panfletos homofóbicos. Em entrevista à imprensa, João disse que ele e seu marido estavam preparando os últimos ajustes para se mudarem para uma residência. Antes de ir até o local, João e Bruno foram avisados por uma vizinha da existência de vários folhetos na residência. Um carro passou jogando os papéis na quadra em que fica o imóvel. No folheto, o autor alegou que, com a mudança deles para a região, a rua ficaria mais alegre e, com a convivência com o casal, filhos, netos e amigos estariam sujeitos a todo tipo de influência por parte dos dois. Usando claramente uma linguagem irônica e debochada, o flário insinuava que os novos vizinhos iriam contribuir para prejudicar o equilíbrio moral das famílias dos moradores. De acordo com a advogada, nesses casos os procedimentos a serem feitos são os seguintes. Tem um boletim de ocorrência, tem um exame de corpo de delito, se ela sofreu alguma agressão, tem vídeos, câmeras, verificar se na região tem alguma câmera, testemunhas, prova testemunhal, principalmente em caso de o crime de injúria, caso ela venha a sofrer. Então, qualquer tipo de prova que consiga comprovar aquilo que ela esteja sofrendo, mensagens do Facebook, tudo isso é válido. Segundo Mônica, muitos projetos estão em trâmite, tanto no Congresso como nas câmaras, com o objetivo de criminalizar a homofobia. Para ela, assim como hoje existe a Lei Maria da Penha, que ampara um público específico, a tendência é que no futuro exista uma regulamentação para a homofobia. A tendência é que no futuro venha a ser criada uma lei para criminalizar a homofobia, assim como nós temos também leis que se enquadram na questão da mulher, a Lei Maria da Penha, que antes uma mulher que sofria uma violência em casa, ela era tratada na legislação. A gente sai na rua, a gente leva xingão, sabe? A gente leva xingão no ônibus. Eu acho sim que deveria ter uma lei contra a agressão à minha classe, que é a classe dos homossexuais. Sim, nós somos normais, só que a gente é tratado diferente. Caio deu voz a muitas outras pessoas que são vítimas de homofobia. Ele está certo de que, antes de qualquer legislação, o principal amparo que ele deseja é um tratamento respeitoso. Eu não preciso que você fale comigo, você gosta de mim. Só quero que quando eu passe na rua, você olha pra frente e finge que eu não existo. Sabe? Finge. Só me respeita. Agora você vai conhecer a história da professora Marisa Félix, que mergulhou de cabeça no ativismo LGBTI para defender a sua filha do preconceito na escola. Marise Félix, uma professora da rede fundamental de ensino que teve o desafio de lidar com a diferença. A minha filha caçula tem uma peculiaridade, né? Quando ela tinha 16 anos, eu fiquei sabendo que ela era homossexual, de uma forma bem diferente. Ela era uma menina muito triste, com cabelo muito comprido, usava uma capa preta assim, e se escondia do mundo. E aquele cabelo sempre caindo no rosto, muito triste. Mãe nenhuma gosta de ver o filho triste. Para qualquer mãe ou pai que você perguntar, a primeira coisa que eles vão dizer é assim: o que você quer para o seu filho, para a sua filha? Eu quero que eles sejam felizes. A minha filha não era feliz, os meus outros filhos eram felizes, namoravam, tinham amigos, e a minha caçula não tinha nenhum amigo. Apesar de perceber que sua filha tinha um comportamento diferente e introvertido, Marise não imaginou que ela pudesse ser homossexual. Um dia minha outra filha falou assim: mãe, será que você ainda não percebeu que ela é gay? Na hora eu fiquei assim, pum. Falei assim, mas como é gay? Não, a minha filha não. Minha filha não. Ao invés de rejeitar ou reprimir a escolha sexual da filha, Marise deu total apoio a ela e percebeu o quanto isso é fundamental. E no dia seguinte eu arrumei uma mesa de café, estávamos só nós duas em casa, arrumei uma mesa de café bem bonita e sentei com ela para conversar.
E comecei a conversar, aquelas conversa de Cerca Lourenço, né? Vou pegar esse cara agora. E fui enrolando, conversando. E ela só dizia para mim assim, sacudia a cabeça baixada, aquele cabelo no rosto, e dizia assim, não, mãe, você não entende, você não entende. E eu falava para ela assim, mas esse seu namorado que está fazendo você sofrer, e ela dizia que eu não entendia. E aí eu virei para ela, no estalo assim, falei, você acha que a mamãe não vai entender porque ele não é ele, é ela? E aí ela levantou a cabeça e falou assim, como é que você sabe? E eu disse para ela, olha, eu não sei, mas isso para mim não é um problema. O meu problema é ver você triste. Não muda nada para mim o fato de eu saber que você gosta de uma mulher, né? Mas foi na escola que mãe e filha tiveram que enfrentar o preconceito. Um preconceito que a minha queridinha, linda, maravilhosa, enfrentou foi na escola, né? Mas quando eu soube que a minha filha era uma mulher homossexual, eu fui até a escola que ela estudava, que era uma escola pública perto de casa, e falei com a pedagoga, que foi muito gentil, acolhedor, e disse, não, mãe, é só uma fase, vai passar. Eu falei assim, mas eu não me importo se passar ou se não passar. O que eu quero é que a escola saiba que a minha filha é lésbica, que aliás é uma palavra que eu não falava naquela época, né? E que se ela sofrer algum tipo de preconceito na escola por conta disso, por professores e alunos, não vai ficar barato, né? Então eu levei para a escola, veja, ela está com 8 anos atrás, um assunto que as pessoas não discutiam, muito menos professor. Eu conheço meu eleitorado, eu trabalho, eu sou professora. E a gente não discutia isso na escola, estava começando uma discussão sobre isso. Mas era uma coisa muito pouca. E foi através destas situações de preconceito enfrentados na escola que Marise resolveu mergulhar de cabeça no ativismo LGBT. E aí foi que eu procurei uma ONG, que eu já sabia que existia em Curitiba, procurei e fui até lá, que é o Grupo Dignidade, da qual eu faço parte até hoje. Me orgulho muito de participar desse grupo. Para todos os lugares que eles me chamam, me convidam, eu estou à disposição sempre que eu posso. No Grupo Dignidade eu comecei a estudar, fiz vários cursos também, não só pelo grupo, mas também pelo Estado, porque naquela época começaram a aparecer vários cursos. Comecei a estudar por minha conta também, né? Esse faz parte de mim. Quando eu não conheço uma coisa, eu vou pesquisar, saber, eu quero saber o que é. E não foi diferente com a homossexualidade. Eu tinha, como todo mundo, ninguém é criado. A gente vive na diversidade, mas a gente não vive para a diversidade, né? Isso é uma coisa que eu aprendi na prática, né? Nós não somos iguais, todo mundo é diferente de todo mundo, mas a gente não vive essa diversidade. A gente vive mas não com. E isso é uma coisa muito interessante. E eu fui lá para o Dignidade, comecei a aprender, a militar e a fazer parte de todos esses vários eventos que apareceram. Já fui falar na Câmara de Vereadores, já fiz coisa beça. E também uma coisa que eu não acredito, sabe, é que mãe sempre sabe. Eu não sabia. Não sabia, nem passava pela minha cabeça. Não conhecia nada a respeito, né? Nunca me preocupei com isso, porque afinal de contas não era um problema meu. Hoje em dia eu sei que não é um problema meu também. Não é um problema de ninguém e, ao mesmo tempo, é um problema de todo mundo, porque intolerância é um problema de todo mundo. Tão grave quanto uma agressão física, a violência psicológica é um dos grandes problemas enfrentados pela comunidade LGBTI. Mas como a psicologia pode contribuir para ajudar essas pessoas? A cada hora, um homossexual sofre algum tipo de violência no Brasil. Nos últimos 4 anos, o número de denúncias ligadas à homofobia cresceu em mais de 400% segundo os dados do Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos. A discriminação e a violência psicológica, no entanto, são as ocorrências mais comuns de agressão contra a comunidade LGBT. Ofensas, piadas de mau gosto são só alguns dos fatores que causam grande dano na saúde psicológica das vítimas. A família, então, tem papel importante nestes momentos, como conta a professora de psicologia e especialista no estudo de gêneros, Graziele Tagliamento. A família tem que pensar muito mais na felicidade do filho e da filha do que na sua própria felicidade. Porque a pessoa, o filho ou a filha estando bem, a família vai estar bem também. Com isso, todos
ficam bem, diferentemente de quando ocorre o processo de não aceitação da família, onde todos sofrem, né? Então é muito mais, de fato, garantir que esse filho e essa filha tenham suporte para suportar já a discriminação que vai sofrer fora de casa. Em alguns casos, a ajuda psicológica serve de apoio para lidar com toda a questão do preconceito. Quando a pessoa procura, na maior parte das vezes, é justamente para ajudar a lidar com todo o processo de discriminação que ela sofre. Então é muito mais no sentido de fortalecer essa pessoa, aumentar a sua autoestima, para que ela possa lidar com esses obstáculos diários que ela enfrenta, né? Outra luta que a comunidade LGBT enfrenta é para fazer a cirurgia de mudança de sexo, que além de complicada de se conseguir no Brasil pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, ainda obriga a pessoa a passar por 2 anos de acompanhamento psicológico. Porque você não pode obrigar alguém a fazer terapia, isso não existe, não há vínculo, né? Alguém não quer e ela está lá. Então as pessoas acabam procurando mais porque são obrigadas, na verdade, não por desejo, por necessidade. Porque se a gente for ver é igual, né? A procura por outras questões, tanto das pessoas lésbicas, gays, bissexuais e travestis e transexuais. Acaba se tendo muito mais a procura de pessoas travestis e transexuais por conta da obrigatoriedade para o processo transexualizador no Brasil. As questões de gênero já se tornaram um dos maiores campos de estudos da psicologia, que vem se aprofundando cada vez mais para dar o suporte necessário para os pacientes desse grupo. Inclusive, a ANPEP, que é a Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Psicologia, tem um GT, que é o GT de Psicologia, Políticas e Sexualidades, que se dedica exclusivamente a estudos, pesquisas e congrega pesquisadores do Brasil nessa área. Então tem um campo de discussões bem grande dentro da psicologia atualmente no Brasil. A mídia tem função de informar, mas muitas vezes só informação não basta. Pensando nisso, várias emissoras e produtoras de filmes e séries criaram papéis que simbolizam e representam o universo LGBT. Atualmente, a mídia tem mostrado com mais frequência as pessoas que pertencem ao universo LGBT, não só por notícias de violência, mas por meio de filmes, séries e novelas. Mesmo que ainda não seja um papel tão fiel ao real, eles tentam mostrar uma parte da realidade vivida por eles. You said on Valentine's Day, I made your life a living hell for months. But when the same thing happened to me, I couldn't even take it for a week. My supposed best friend telling me he never wants to talk to me again. My mom telling me that I have a disease. Maybe I can be cured. I don't know what to do. Aí vai cair feio, mas é assim. Faz parte da vida. A gente cai, dá a volta por cima e tem que refazer, começar tudo de novo. Nós temos que reverter nos prejuízos. Não, você tem toda a razão. Quer saber? Olha, eu tô adorando soltar a franga. É assim que trabalhei tão comportadinho. Agora chega. Olha o rato, Félix! Ula! Para saber o que alguns familiares de pessoas LGBT pensam sobre os papéis retratados nas novelas e séries, conversamos com Axel Ponte e com Júlio César. Na verdade, por um grande tempo, Hollywood tinha aquele quesito de enterre seus gays, né? Então sempre acontecia alguma coisa trágica com o gay. O casal gay era aqueles 2 homens, algumas vezes eles eram tipo todos sensuais assim, mas eles eram uma coisa longe de ser a realidade. Algumas vezes, inclusive, eles tipo eram estereotipados para ser todos afeminados e tudo mais. E a gente sabe que na verdade não são, né? Não é assim a realidade. I love girls the way that I'm supposed to feel about boys. It's just something that's always been inside of me, and I really want to share it with you because I love you so much. I want you to know me, who I really am. When I'm with Brittany, I finally understand what people are talking about when they talk about love. And I've tried so hard to push this feeling away and keep it locked inside, but every day just feels like a war. And I walk around so mad at the world, but I'm really just fighting with myself. I don't want to fight anymore. I'm just too tired. I
have to just be me. Say something, please. Everyone has secrets, Santana. They're called secrets for a reason. I want you to leave this house. I don't ever want to see you again. Go now. I'm the same person I was a minute ago. You made your choice. Now I have made mine. Alguns papéis com trans, com lésbicas, com gays, e tipo, eles fogem do padrão de beleza de Hollywood, né? E eu acho isso muito interessante e, tipo, quebrar alguns padrões. E isso serve para refletir na nossa vida atual, porque muitas vezes você, às vezes, tem um contato máximo do que você vê na TV. E você vendo isso na TV, que não é daquele jeito, é uma coisa mais normal, você pode acabar quebrando alguns preconceitos que você tinha, né? Em parte atrapalha porque tá, como eu posso dizer, tá fazendo uma como é que é a palavra? Estereotipagem do homossexual, né? O que faz com que a sociedade veja todos os homossexuais da mesma forma. Na verdade não é assim, é só uma pessoa normal que optou por ter uma relação com o mesmo sexo, nada demais. Verdade, se você for considerar pela antiguidade, você tem, por exemplo, o imperador Cláudio, se eu não me engano, ele era mal visto porque ele não tinha relações homossexuais, ele só gostava de mulher, nossa. Então, tipo, é uma coisa bem cultural, na verdade, né? Se você se sente bem com uma pessoa, se você se sente bem como uma pessoa, né, questão de identidade de gênero e tudo mais, você tem que optar pelo que é melhor pra você. No meu círculo de amigos, eu tenho mais amigas lésbicas do que amigo gay. Mas tem uma questão que, pelo menos isso a gente vê em pesquisas na região dos Estados Unidos e tudo mais, que existe muito preconceito pela questão da religião e tudo mais. Você divulgando tipos de violência, você pode mostrar que isso é uma situação normal, né? Violência contra a comunidade LGBT sempre ocorreu. E você não tinha essa divulgação, então agora começou a divulgar. Na verdade, você passa a mostrar que isso ocorre e que isso não deveria acontecer, mas existe uma onda bem conservadora, na verdade, que tenta falar que isso não é normal, que isso não sei o quê. E esses grupos mais radicais, eles tendem a partir para a violência e, com isso, causar mais estrago do que o que a mensagem era para ser, né, passada. Conversamos com Percy Klein, que é um professor de Psicologia Social da Universidade Tuiuti do Paraná, sobre esse assunto tão relatado na mídia atualmente. Então, olha, eu acho que os meios de comunicação, eles têm modificado na forma de mostrar o mundo LGBT, né? Antigamente era uma forma de chacota, de caricata, e atualmente, né, a gente tem visto algumas novelas, alguns seriados, a questão dos problemas, né, que o mundo LGBT apresenta, está sendo trazido tanto na televisão como na mídia impressa, e eu acho que existe uma modificação nisso, né? A questão do preconceito, da violência que ainda ocorre, né, contra as pessoas. Os meios de comunicação, eles estão denunciando e estão trazendo para dentro de casa esse novo perfil, né, que faz parte da nossa sociedade. Tivemos já algumas novelas que trouxeram personagens homossexuais, um personagem que foi muito, assim, que marcante, que conquistou o grande público, é o Félix, né? Será que agora eu fiz um churrasco com a única vaca da Arca de Noé pra ser tratado assim pela minha própria avó? Mas eu devo ter cobrado pedágio na Via Sacra. Mas será que eu fui cambista na rampa da Arca de Noé? Que era filho de um médico, que era casado, que tinha um filho, e daí ele tinha um caso com outra pessoa, a mulher denuncia, né? O pai não aceita. Eu não tenho preconceito! Eu nunca tive! O doutor Heron, lá do hospital, eu sei, ele vive com um rapaz. Doutor Heron, ele me contou.
Ele me contou quando foi contratado. Pai, eu espantei. Eu me espantei porque ele disse que a família dele aceita a vida que ele tem. Eu não vou aceitar. Meu Deus, você acabou de dizer que não tem preconceito, pai. E não tenho. Mas um filho gay diferente. Esse personagem, né, também foi marcante, porque foi o primeiro beijo homossexual na televisão brasileira. Tem idade suficiente para ter juízo, garoto. Vem cá, quantos anos você tem? Idade suficiente para saber o que eu quero. Peraí. A parada gay de São Paulo, que é a maior parada do mundo, né, em número de pessoas, né, os meios de comunicação têm trazido da feira e depois encerra esse assunto. Em várias partes do mundo nós estamos tendo filmes, séries, tem alguns lugares que tem canais com programação específica para o mundo LGBT, né? Eu vejo que é importante, né, ser falado, ser discutido, ser mostrado, porque não é caso de se esconder, né, já que todos fazem parte da mesma sociedade, né? If it isn't the Q in the LGBTQXYZ, who gives a crap? You want me to warm that seat up for you, sweetheart? Hey, listen, we get it. It must just be hell hiking up that lovely dress at a urinal. Just let me do my business and I'll go, please. Oh, sorry. We're just curious how exactly you do that. Don't be scared. We're all guys here. Let's get out of here. If I were a boy, even just for a day. Apesar dessas opiniões, podemos ver que cada um está tendo seu próprio espaço na mídia. E para que isso se torne mais forte, temos que diminuir o preconceito, já que está estabelecido em lei que todo indivíduo tem toda a liberdade para ter a sua própria religião e opção sexual. A edição especial do TP News está terminando. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Até mais.